Fala pessoal, Felipe aqui na área, Vitor, Pastor José, e hoje eu tô muito animado porque que a gente vai falar aqui. Me adiantaram um pouquinho do assunto aqui hoje do nosso convidado, já foi um hippie, hoje cristão. Já foi não. É ainda? Aí tá, continua. Então, hoje o assunto vai ser massa. E uma história que nós não vamos falar agora não, mas só pro pessoal que tá assistindo aí ver, eu já fiquei sabendo que teve treta com artista global da Globo. É verdade? Sim. Rapaz, então, se fosse você, antes de continuar aí, já inscreve no canal e aperta no curtir, porque hoje o assunto vai ser muito bate-papo. Tá aqui comigo o Vitor, tá com a palavra. Tamo junto. Estamos aqui com o José que é hippie. Hippie é uma cultura de vida, um estilo de vida, né? A gente não perde ele. E hippie ou cristãos é a pergunta de hoje, José, porque pesquisando um pouco acerca da questão da comunidade hippie cristão, a gente tem aquela comunidade que nasceu em 1960 lá nos Estados Unidos, que foi uma comunidade de evangelismo que chamava Jesus Movement. Sim. Que era uma comunidade hippie que evangelizava, né, usava aquela cultura, o estilo tudo mais para atrair os jovens. E a gente gostaria de saber como é que surgiu isso no Brasil, como é que foi essa cultura hippie no Brasil. Você aí que tem uma longa caminhada, já morou em caverna, já conheceu alguns malucos aí. Assim, dentro do Brasil, nós não nos consideramos hippie, né? Somos chamados de maluco de estrada, os malucos de BR, né? Aí vem um pouco da influência dos hippies norte-americanos, aí se misturou com o movimento punk no Brasil, os indígenas. Então nós somos chamados como os malucos de estrada, né? Os malucos de BR. E estamos aí, tem uma grande parcela da influência dos hippies, né? E foi essa mistura, tudo jogou no liquidificador e deu nós aí. E é forte a cultura brasileira, né? Eu acho que eu já participei de alguns encontros alternativos, né? E eu acho que deve ter uns 20 mil malucos espalhados no nosso país. A origem da palavra maluca, José, de onde veio? A origem do maluco, né? Eu acho que é fora do padrão. O maluco é um ser fora do padrão, fora daquilo que o sistema tem como certo, né? Então o maluco é isso daí, um bicho grilo fora do padrão. Defende também aquela questão do não capitalismo? Durante algum tempo se defendeu muito, né? Eu acho que o tempo vai passando e algumas coisas vão ficando para trás, né? Mas no início era isso, né? Era viajar, conhecer os lugares, conhecer as pessoas, né? E aí o tempo foi passando, eu acho que não fica só o não capitalismo, né? A gente vamos adquirindo e passando as nossas influências pro próximo, né? E o José, como é que o José entra nessa história? Como é que o José se torna um maluco? Então, eu vim eu sou o verdadeiro nordestino, né? Sou filho de uma baiana com potiguar e fui nascer lá em São Paulo, né? Que Maria. Então, que mistura. O Nordeste é na veia. E a minha mãe cristã e meu pai fazia parte da ala de compositores de escola de samba, da Tom Maior, da Camisa Verde e Branco, né? E na minha adolescência eu me envolvi com gangue de pinchadores e aí eu fui pra Bahia, né? Minha mãe querendo me tirar daquela situação do centro de São Paulo e me enviou pra Bahia. Só que aí, não sei, por minha sorte, eu fui parar lá em Arembepe. Arembepe, onde tem a última comunidade hippie no Brasil, né? Lá tem a aldeia hippie, onde passou Mick Jagger, Janis Joplin, quando teve no país, né? Ela foi para Salvador, mas naquela época a loucura, a forma dela viver não comportou ela ficar dentro dos hotéis lá em Salvador. E ela foi expulsa e foi parar lá em Arembepe, na aldeia hippie. Então eu fiquei um tempo com a minha família ali, mas aí quando eu conheci a comunidade lá, eu já conheci os malucos lá de São Paulo, mas sempre via eles, né? Eu era muito novo ainda. Mas aí quando eu conheci a aldeia hippie, eu falei, não, aqui é o lugar. Cheguei no paraíso. Foi bom, porque a gente vem de São Paulo. Aí eu chego numa comunidade onde as pessoas viviam sem luz elétrica,
puxando água do poço. Eu falei, poxa, esse é o ideal de vida, né? Cara, é muito paz e amor, né? Assim, então, assim, a hippie briga, sai na porrada? Às vezes sim. Porque, é ser humano também, né? Porque eu vejo aqui em Pirinópolis, aqui, né? A gente topa com alguns direto. Cara, os caras tranquilão, mano, paz e amor, não sei mais na o maioria quê. da... Rapaz, será que esses caras saem na porrada? As ideologias é isso, paz e amor, e a maioria das vezes a rapaziada tá de boa, assim, tranquilo, né? Mas vira e mexe tem uns conflitos pra acelerar o sangue, né? Pra dar uma agitada, né? Sai um pouquinho da monotonia. Não, mas porque assim, o movimento, por ser aberto, várias pessoas chegam, né? Então, tem as pessoas que entram no movimento porque, poxa, é isso que eu escolhi, viver uma vida natural, né? Buscar apenas o que eu preciso para sobreviver, né? Mas tem a galera que está se escondendo de alguma coisa que fez no passado, né? Tem uma galera que fala, poxa, ali, de repente... É bom estar no meio daquela rapaziada porque eu posso viver sem regras, né? Então tem várias pessoas que estão dentro do movimento, né? Então tem de tudo, mas a ideologia principal é a paz, o amor, né? A liberdade, né? Essa liberdade seria uma liberdade de quê, José? De expressão, de cultura? Uma liberdade de expressão, uma liberdade de dizer... hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero fazer nada. Rapaz, eu acho hoje... que eu sou hippie. Todos nós Aqui não está... somos hippies. Eu acho que eu sou hippie. Hashtag todos nós somos hippies. Aqui não tá bom, eu vou para ali, né? No movimento é mais ou menos isso daí. É manguear. O mangueiro tá selado, né? Mangueiro, faz parte, né? Fazer arte. Fala pro Luana que se não der certo, nós vamos pra praia, né, mano? Algumas vezes eu vi esses dias aí falando assim, se nada, havia um negócio na internet, se nada der certo, vira o hippie. Aí botaram o Bolsonaro com painel, aí é bem tranquilo. Fala esse negócio desse não, deixa o cara lá na presidência. Nada der certo. Eu queria ver. Apelaram aí o negócio. Se eu queria ver. Pensa, Bolsonaro. Uma curiosidade que acredito que muita gente tem. Todo hippie, ele tem que gostar de um baseado, uma maconha? Como é que é essa questão da... Então, entrando agora nesse assunto um pouquinho das drogas. No princípio, né, não tinha essa questão desses lemas que falam sexo, drogas e o rock and roll, né? Uhum. No início não existia isso, era um grupo de jovens, né, que protestavam, né, contra... Eles não achavam, nos Estados Unidos, eles não achavam certo você ir para a guerra lutar contra quem não te fez nada. Então, era a paz e o amor, né? Aí, com a vinda do destoque, aí que foi que apareceu esse slogan, sexo, drogas e rock and roll, né? Uma grande parte dos malucos são usuários de droga, né? Gosta de fumar um baseadinho, né? Baseadão, moço. Eu já vi uns caras fumando uns grandes, viu, velho? Tem uns caras que é violento. Cara que é... Tem a rapaziada que gosta, mega, né? É mega o negócio desse. Mas nem todos, não. Então não quer dizer que não é uma característica. Porque, assim, na minha concepção, o que eu vejo, assim, na hora que fala hippie, assim, eu já lembro do paz e amor e o cigarrinho aqui, ó. Eu lembro que logo quando eu me converti, né? Aí ainda tinha o visual, assim, os dread, aí ia pra praia... E os caras rasta o bagulho, um papel, né? Eles já via. E era legal porque essa era uma forma de eu falar de Jesus para eles, né? Porque quando eles me viam meu visual e já vinha em cima, eu pronto. Alguns já choraram, hein? Sério? Vieram pedir maconha, pedir seda e eles choraram, assim. Mas uma boa parte da rapaziada usa mesmo. Gosta, né? Eles querem fugir da realidade, né? Falando em conversão, como é que foi a sua conversão, José? Assim, que a gente fica assim, meio que viajando assim, na história, né? Você lá na comunidade, aquela coisa, paz e amor e tal. Eu tô me convertendo, né? Tô chegando lá, um dia eu chego lá. Então, a gente começamos nas drogas e chegou um período da minha vida que eu me aprofundei no crack, né? Eu conheci o crack, eu era apaixonado pela maconha, conheci o crack e traí ela, né? Aí fiquei... E certa noite eu tava lá no sítio, lá dentro da comunidade hippie, né? Tava fumando
E meu menino, o Emanuel, era bem pequenininho ainda, acho que devia ter uns 5 anos. E ele chegou até mim e perguntou: pai, você tá doidão? E aí tava fumando já há bastante tempo, quase que a voz não saía. Eu falei: tô. E ele me abraçou e ele falou assim: do jeito que você está, nunca se separe de nós. E ali eu ouvi o próprio Deus falando ao meu coração, né? Do jeito que você está, nunca se separe de mim. E ali foi naquele dia que eu comecei a entender que as escolhas que eu estava fazendo estavam me separando daquilo que eu mais amava. Porque eu pedi para Deus, nos momentos de loucura, uma família. E o Senhor me concedeu uma família linda, né? E eu estava jogando a minha família fora, né? E naquele momento começou a luta, né? Não é naquele momento eu parei os negócios, não. Naquele momento... Mas assim, você já tinha uma concepção cristã devido à sua mãe ser cristã ou não? Sim, porque tá. na infância eu caminhei com ela. Então você já tinha noção do que era um Deus, do que era... sempre eu carregava a minha Bíblia. Sim. Eu tenho a Bíblia quando eu comecei a ler, de 86. Eu carrego ela, até outro dia eu tinha ela, agora eu não sei por onde tá não, mas até outro dia, até uns anos atrás eu tinha ela. Eu sempre carreguei a Bíblia, sempre gostava de ler a palavra, né? Tava fora, mas eu sabia que existia um Deus que entregou o filho dele por amor a nós. E por exemplo, o cara que não nasceu, não teve uma oportunidade de ter um lar que tinha um dos pais que era cristão, o hippie hoje acredita no quê? Em astro? Acredita no ser supremo? Como é que funciona? Se a gente for bater um papo com os malucos, eles todos são muito espiritual, né? Muito deles segue as religiões indianas, né? E uma boa parte da rapaziada que adere ao movimento Rasta, né? Aí eles acreditam em Jah, né? Que é o Senhor, né? Então, a grande maioria tem uma ligação espiritual, assim. Mas muitos tentam fazer a religião que é conveniente a eles, né? Então, mas quando o Senhor pega, não tem jeito, não. Onde que foi. E aí você teve essa experiência com seu filho, como é que foi o encontro, assim, José? Como é que foi o marco mesmo? Foi onde que ali você viu que tinha que ter uma mudança na sua vida. Você começou a ser moldado aí. Ali começou, né? E aí eu me aprofundei mesmo nas drogas, né? Fui mesmo no fundo lá, não sei se cheguei no fundo, mas deve ter chegado pertinho, né? Às vezes no fundo é que dá um impulso pro cabo a subir, né? Mas eu não cheguei no fundo, eu cheguei perto. E uma das conversas com a minha esposa, né? Aí eles falaram: José, nós precisamos... José não, eles me chamavam de Soneca. Aí eu comecei até a escrever um livro já tem alguns anos. Só o título eu marquei: de José a Soneca ou vice-versa. Qualquer hora vocês vão ver por aí. Lança aí que a gente publica aí. De José, Soneca ou vice-versa. E aí ela falou assim: vamos dar uma volta, vamos sair daqui para quebrar a rotina. Aí nós saímos da Bahia, fomos para Santa Catarina, fomos lá para Itajaí, né? E certo dia eu tava lá no calçadão expondo, aí tinha um outro maluco lá expondo. Expondo é o quê? Só pra gente entender. Quando a gente coloca o pano, né? E expõe os artesanatos, né? A gente estica um pano no chão e vende os artesanatos, né? Expõe os artesanatos lá pra galera ver. Aí tinha um outro maluco expondo, eu fui trocar ideia com ele e tal. Tava eu e o menorzinho, o Naum, né? O Jeová Naum. E aí começamos a conversar e tal. E aí eu falei pra ele, rapaz, o verão de vocês aqui é muito curtinho, só 3 meses. Vai lá pro Nordeste, lá na Bahia é verão o ano todo. Quem sabe Deus tem algo pra você lá. E daqui a pouco, rapaz, esse cara é um missionário, né? E ele tava esperando em Deus uma direção pra vida dele. Eles tinham acabado de casar, tinha 2 meses, né? Caramba. O Assírio e a Maria, tinha 2 meses que eles casaram. Daqui a pouco passa o Luiz Hermínio, que é o pastor deles, né? Ele me apresenta, o Luiz Hermínio, o Lapa, e nós bate um papo ali na calçada. E aí pronto, eu passo o verãozinho ali, volto pra Bahia. Aí passa uns 2 meses, o telefone liga. Ele falou: é o Assírio. Eu falei: Assírio? Ele falou assim: aqui da Praia Brava, de Itajaí. Eu falei: legal, beleza. Ele falou: tô aqui em Salvador.
Eu falei, é só você pegar um ônibus quando você chegar na Praia do Forte, se perguntar onde mora o Soneca, o pai dos galeguinhos, todo mundo vai te falar e tal. E nessa eu fui dormir. E ele chegou, ficou lá no... Soneca mesmo, né? Soneca. É o Soneca que sai de Alain. Ele ficou lá no calçadão lá, né? E aí trombou um pessoal e conversou. E ele chegou lá em casa. Ela falou, fica à vontade, aí já arrumamos uma comarca para ele lá, né? Esticamos lá os lugares para ele dormir e tal. E aí ele começou a evangelizar, né? E a Isis, ela teve uma criação espírita, né? Mas ela, da forma que o Assi ia anunciando a palavra de Deus, ela foi gostando, e ela sempre gostou de conversar, e eu não tinha negócio não, se tivesse, podia estar um bocado de gente em casa, a hora de dormir, eu dormia. Fica à vontade aí, a casa é nossa. E foi, ela ficou nas madrugadas, conversando, ela, o Assi, e aí chegou uma hora, ele falou assim, ô José, você é um homem de Deus e tal, por que você não casa? Eu falei, festa, né, rock, droga. Eu falei, olha, esse negócio tudo junto é bom, né? Tá melhorando. Eu falei assim, isso, vamos casar. E ela olhou assim, ela falou, doida pra separar de mim, eu achava que as coisas estavam tudo bem, tá maravilha. E aí ela aceitou. E aí, né, falei, pronto, vamos organizar a festa. E organizamos aquela festança e tal. Aí veio a malucada de todo canto. E pro casamento, o Assi pediu, falou assim, eu só queria que antes da cerimônia vocês não usassem droga e tal. Eu falei, tá, antes eu não uso não. Vou te falar depois, mas antes eu vou me comportar. No casamento foi legal, mas depois... E aí eles convidou um pessoal da igreja lá para fazer o louvor, né, do casamento. E foi bacana, né, a festa foi bacana, fizemos uns 3 dias de festa lá. Caramba. Diferente dos casamentos. Foi no estilo, casamento estilo hippie mesmo, descalço e tal. A gente abrimos o pano, aí nós casamos, nosso altar foi o pano. Armamos nosso paninho direitinho lá. Foi bacana, eu tenho até umas filmagens do casamento, foi maneiro. E nessa daí aí veio os malucos todo canto, né? Veio gente todo que eu nem sabia. Falei, o Soneca tá casando, e pronto. Tem uma Kombi de maluco lá na represa. E vamos atrás desse, atrás daquele. E foi doideira demais aquela festa. E o pessoal lá da igreja deu um livro para nós que é Uma Vida com Propósito. Ótimo livro. E aí a Isis começou a ler no outro dia esse livro, né? E ela falou que logo após ela começar a ler, ela entregou a vida dela para Jesus, né? Aí as coisas foram acontecendo. Ela passou alguns dias, ela entendeu que ela não ia mais usar droga e ela cortou. Chamou a malucada, falou, vocês gostam de nós e tal, eu gostaria que vocês não viessem mais fumar aqui dentro de casa e tal, vocês ficam à vontade, né? Vocês podem vir e tal, vocês podem até fumar do portão para fora. Eu não queria, porque toda vez que a gente fumava, ele pedia para os meninos sair de perto, né? O Emanuel e o Jová, né? Vai para lá e tal. Então achou que aquilo era ruim, né? A gente tava afastando os meninos, né? Então, aí a partir daquele momento ela parou de usar droga. Então eu perdi minha companheira de droga, né? Eu falei, rapaz, aí... Mas ainda eu continuei fumando. Aí a Isis falou assim, vamos fazer uma visita pra igreja, né? Eles vieram aqui, né, participar do nosso casamento, nem conhecia a gente, vamos lá fazer uma visita, agradecer a eles. Eu falei, bacana. Vamos lá, porque eu sabia que na rua de trás tinha uma boca de fumo. Eu falei, já não perco minha viagem. Tava pensando, eu falei, já maquinando. Eu falei, não perco minha viagem. E aí foi nessa. Quando nós chegamos na igreja, tinha um rapaz, um menininho novinho, rapaz, que devia ter uns 12 anos. Aí o menino tocando bateria. Depois do culto, a Isa falou pra mim, José, acho que a gente não tem mais jeito não, mas a gente podia ajudar nossos filhos. Já pensou nossos filhos crescer assim, tocando instrumento? Eu queria esse futuro para os nossos meninos. Eu falei, legal, né? E aí, legal, passei na boca, peguei minhas drogas, voltei para casa e nessa eu fui, né? E eu ainda fiquei, acho que 1 ano e pouquinho nesse perrengue aí. Eu fiquei, uma vez eu consegui ficar 6 meses sem usar droga, depois eu fiquei mais 3 meses, né? Mas nessa ida e vinda, e chegou uma hora que não tinha mais jeito, já não tinha mais graça, né? Porque eu lembro que quando nós se encontramos,
lá na Chapada Diamantina, eu tinha chamado ela para ser minha companheira. Essa foi o meu pedido de casamento, né? Se ela queria ser minha companheira. E agora eu tinha perdido a companheira das drogas, as coisas já não tinha mais tanta graça, né? E aí o Senhor foi estreitando e estamos aí, caminhando. Tá aí, José. José, e a Isis? Como a Isis entrou na sua vida? Você falou aí da questão, chamei para ser minha companheira e tal. Como é que foi a história? Como é que você conheceu a Isis nessa trajetória da malucada aí? Quando eu conheci a Isis já viajava, já era da estrada, né? Eu conheci ela lá na aldeia. A primeira vez que eu vi ela foi em Arembepe, né? Mas ela viajava com a outra, mais uns 8 malucos, uma outra família de malucos. Eles passaram lá alguns dias, né? E saíram fora. Eles estavam indo para o norte. Eu estava lá impregnado na aldeia. E passou uns anos, aí ia ter um festival de inverno lá no Chapada Diamantina. E aí nós fomos, saiu eu mais uns 2 malucos lá de Arembepe para ir pro festival. E quando eu chego lá, de manhã cedo, o ônibus saía de Salvador às 10 horas da noite, chegava lá na Chapada, acho que umas 5 horas da manhã. Sei que era bem cedinho. Quando eu chego, a Isis está saindo dentro da gruta lá, da caverna. Eu falei, ó. Aí a maluca ali, ela falou, vocês vão tomar um cafezinho? Eu falei, agora, né? E aí eu conheci ela ali naquele momento, né? Aí eu impregnei, tinha eu e outro maluco. Aí eu impregnei, eu falei, não, eu tenho que sair desse lugar casado, um bocado de maluca solteira. E a Isis foi a primeira que eu mirei, eu falei, é tu mesmo. E aí fui persistente, viu? Esse dom aí Deus deu, de persistir. Tá bem, né? E aí saiu pra viajar, eu, ela e uma uruguaia. Sei que nós tínhamos combinado pra sair e eu dormi, rapaz. Sempre maconha deixava lesado demais. Tem como não. E aí quando eu acordo assim, eu falei pra Chica, era uma outra maluca, eu falei, e as malucas? Ela falou, saíram andando aí. Foram pegar carona lá na estrada. Eu falei, não, eu vou atrás, não vou perder não. E aí botei a mochila e... O Soneca acordou. Eu falei, não, vamos aí. E aí encontrei, aí paramos lá e pegamos uma carona com um caminhoneiro, parou. Aí eu tô indo pra onde? Eu falei, nós estamos indo pro norte. Aí ele falou, vou levar vocês pra minha casa. Lá em... Era doideira, hein, Mimoso do Oeste. Demais, moço. Parece ser fácil. Não, o caminhoneiro era doido mesmo. O caminhoneiro... E ele tem uma história massa com esse caminhoneiro. E aí ele levou nós. Falou assim, ó, vou parar em Botirama. Aí nós dormimos lá no posto. Amanhã cedo eu vou ter que carregar o caminhão e nós vamos pra Mimoso. Eu falei, de boa. Aí armamos nossa barraca, dormimos, né? Eu dormi na barraca. Acho que dormimos nós 3 na barraca. Eu, a Isa... Acho que é Gisele, uma uruguaia. Aí dormimos, aí no outro dia fomos pra casa dele. Quando tinha uns 3 dias na casa, o cara falou assim, ó, eu tenho uma viagem pra ir pro Paraná, vocês podem ficar morando na casa aí. Uai? Aí ele falou assim, a única coisa que eu quero é que vocês alimentem a Lala. Ele tinha uma arara de cativeiro. Aí o cara deixou a geladeira cheia, bicicleta, eu ia pra boca de bicicleta. É cena de o cara filme, deixou né, tudo. E eu falei, o cara deixou e saiu. Uma semana depois ele voltou. Ficamos lá na casa dele e tal. E esse cara, depois de alguns anos, a gente estava no Tocantins, debaixo de uma árvore. Aí já tava eu, a Isis, o Emanuel, e ela tava grávida do Jeová. E o mesmo caminhoneiro parou. Aí ele falou assim pra mim, falou assim, ó. Ele falou, pô, a família cresceu. Eu falei, pois é, rapaz. Aí ele falou assim, só que dessa vez não vou poder levar vocês pra casa, que eu tô casado com a crente. Aí hoje eu penso, poxa, aí que era pra ele me ajudar mesmo, tava na crente, né? Mas foi assim, aí chamei a Isis pra ser companheiro e estamos nessa aí. Esse mês passado fez 21 anos junto. 21 anos? 21 anos, 2 malucos se uniram. Juntamos pano. Juntamos pano. Nós juntamos pano, E estamos aí nessa... José, caminhada nessa aí. questão das drogas aí, qual que era as que você fazia uso delas? Não, é mais fácil a gente falar qual que eu não usei. Não fazia, né? Estreia é bravo. Eu com 13 anos eu tive um coma alcoólico. 13 anos de idade. E aí, maconha, haxixe, LSD, eu acho que eu nunca apliquei, né? E essas drogas mais novas aí, que vem lançando cada tempo, tem uns negócios novos aí. Mas na época que eu usava, acho que eu já usei esses negócios tudo. Eu tenho uma curiosidade. Cogumelos, a bomba. Isso, você quer falar. Eu tenho uma curiosidade particular. Essa parada de chá de cogumelo. Isso daí é Fala que o trem deixa o cara uns 2, 3 dias doido mesmo. Perde doido a noção, mesmo. né?
É verdade. Perde noção, essas coisas. Mas é mais de um dia que fica doido? É o seguinte, você tá lombrado, aí lombra, aí fica um tempo de cara. E do nada ele volta. Do nada, assim, você toma um gole de água e o revertério bate tudo de novo. Porque hoje a gente até brinca, né? Fala, pô, o cara tá tão doido, deve tomar um chá de cogumelo. Não, esse negócio é ruim. Os caras que vai não voltam Esse também. daí né? Tem uma rapaziada que foi, né? Não voltou. Infelizmente não voltou, Tem uns que... tem uns alucinógicos aí que é fora da casinha mesmo, né? Ayahuasca, Ainda bem que Deus usou, cuidou. O ayahuasca também eu tive oportunidade, mas não usei não. Uma vez estava lá em Manaus, lá na Praça da Polícia. Nós estávamos morando lá na Praça da Polícia, no Coreto lá. Aí tinha um maluco, um hippie velho, que ele agora é envolvido nesse negócio aí. Agora já é muito tempo já que ele levou lá. Mas aí chegou um peruano com uma bola de cocaína lá. Eu falei, opa, isso daqui é melhor que eu já conheço, né? Tá ligado já. As drogas é brincadeira. A gente dá risada hoje, conta assim. Mas eu não conto pra me engrandecer nada não, porque eu sei que é... Tem um processo de transformação e tem o testemunho também, né? Exemplo para algumas pessoas. A droga o negócio de não tomar banho é normal? É normal. Porque... É normal, porque assim, pensa assim, às vezes a pessoa fala, o hippie tá fedendo e tal. Eu já ouvi falar, lá na Venezuela, eu com a passagem comprada. Eu com a passagem comprada de ônibus, o Buscama. E o cara falou, chacones hediondos não entra no ônibus. E não deixou entrar. Sério? Ele falou. E é o seguinte, nós estávamos na praia em Porto La Cruz, e nesse dia deu uma greve lá, uma paralisia lá, e tal, e nós já tava com a passagem comprada, nós compramos uma passagem e fomos curtir a noite lá. E eu acho que nessa noite a Isis descobriu que tava grávida, que vomitou. Eu falei, vixe, ela tinha tomado uma cerveja, ela vomitou e aquele negócio todo. E nós saímos andando, porque o ônibus não tinha, tava tudo parado. Eu falei, não, vamos andando, senão nós vamos perder o ônibus. E aí foi eu, ela e mais outro casal de chileno. E quando nós chegamos lá, o cara falou, não, cabeludo e fedorento não entra aqui não. E aí parou na frente do ônibus, fazendo aquela muvuca. Não, chama a polícia, ela policia. Eu falei, rapaz, eu tô cheio de droga aqui, você quer chamar a polícia pra mim? Chama a polícia! Deixa esse ônibus embora. E tem disso mesmo. Aí, né, o cara... Aí você tá numa cidade grande. Às vezes você não consegue vender. Eu não falo assim, o cara tá em Pirinópolis, tá fedendo, porque tem um baita rio ali que você pode... Mas... Tem cidade que é difícil mesmo o cara tomar o banho, né? E tem época, eu em droga lá em São Paulo, eu fiquei uns 5 dias já sem tomar banho, um frio, drogado, eu falei, eu quero saber de tomar banho. Só droga, né? Mas acontece mesmo. Então, quando o pastor Wildo me encontrou lá na praia lá, ele falou que o que chamou a atenção dele, porque nós éramos um hippie diferente, era um hippie cheiroso, né? É porque Jesus já tinha passado já na nossa história. Já tinha feito a limpeza. Se tivesse pegado na época mesmo, ele tinha falado isso não. Já tinha dado a moral. E tem uma foto do José que ele mandou pra gente. Eu vi aquela que você mostrou, né? Dreadzão e tal. Então, a questão que eu falei, a questão porque às vezes não é nem que não toma banho, né? Ele não passa um perfume, né? Eles entendem que se passar um limão debaixo do braço já é o desodorante dele. Eu acho que as crianças tudo tem um negócio de hippie, né? Que menino não gosta de tomar banho. Tem um pezinho lá, né? Tem um pezinho lá. E o sabonete do hippie é o cascalho, né, José? E assim, quando eu tinha os dread mesmo, eu gostava só de tomar banho com aquele sabão de coco. Que lavava o cabelo legal, porque sabonete com aqueles dread lá não dá certo não, né? E como é que é a limpeza do cabelo, José? Porque é costurado, né? E a água... penetra, costurado? Você vai costurando o cabelo, não? Não. Os dread é só você deixar de pentear. Ele se embaraça por si. Agora tem os caras que vai no salão de beleza, né? Aí daí não faz parte dos hippies, não. Viu? Não é raiz, não, né? É os Nutella. Esses caras é meio Parmalat. Os dread é só você deixar de pentear e vai embaraçando. Aí eu gostava de lavar com sabão de coco, que era bacana, né? Mais fácilzinho de sair, o sabonete grudava, era... E se desse piolho, José? Como é que Não, já tive piolho todo modelo, né? Piolho faz parte, O piolho acompanha o hippie, né, José? Aí, mas depois eu aprendi, o maluco, e da onde que é, rapaz? Deixa eu ver. Da Angola. Aí no Rasta também, ele falou, não, rapaz, você passa óleo, esse óleo de coco, óleo de amêndoa, que aí o couro cabeludo sempre com óleo, aí o piolho não consegue chupar o sangue, aí ele morre.
Aí pronto, depois que eu aprendi isso... Sacou, né, Felipe? Tava com piolho esse tempo atrás aí. O negócio é óleo. Óleo. Tem que estar no óleo. É óleo. Tem que estar no óleo. A cara calor uma vez lá. Não, Rapaz, com aquela famosa O Felipe aqui. hoje não dorme em casa, não. E tem um lugar que é no Nordeste mesmo, pra pegar piolho é facinho, né? E tem a questão do sangue também, né? Tem. Eu tenho sangue bom, Não sou carioca, mas tenho sangue bom. Minha esposa mesmo, o piolho não pode ver ela. 100 metros de distância eu já Né? acho ela. Não, os piolhos E essa barba aí também? Será que Aqui eu vou deixar de pentear, agora só virar dread na barba. Aí Né? dá uns dread invocados aí. Tá louco. Isso aí. Eu fui muito simpatizante hippie, né? É? Você já comentei contigo. Já nós batemos papo. Eu só não larguei o emprego, essas coisas todas, mas final de semana eu tava com a malucada lá em Pirinópolis. Lá, de vez em quando eu tô indo lá agora lá. Os malucos não tá lá mais, José. Os malucos tem muito tempo tudo que eu fora não- da cidade Eu ando agora. muito de bike lá. É. Eu ando muito de bike lá. Antigamente a gente topava coisa direto. E era legal bater um papo com eles. Hoje é raridade. Às vezes a gente vê só lá no Coreto, assim. vendendo- E é dia de domingo, que é o dia que eles vendem. que eles a vendem arte e tal, mangueira. Sábado e as domingo, paradas vira e lá. mexe, eles estão ali na. Agora lá na nos feirinha. rios mesmo, nas trilhas que a gente de vez em quando vê de cima Eles dos têm uma morros lá. comunidade lá agora, né? Lá na... Não vejo mais não. Eu acho não que conheço a comunidade lá em Pirinópolis, mas já ouvi falar que tem a rapaziada lá no morro tem lá, né? Lá no morro lá. Acho que foi depois da novela da Sandy, eles deixaram a cidade lá e tal. eles E aí ficaram- a galera na estrada zoava, os hippies Jagatá. Então era matuto, né, cara? Os Mas hippies eu já Jagatá. cheguei a dormir uns dias no Coreto lá. E com a música? Só galera. reggae? Ué, Só reggae? assim, ó, dentro da ideologia mesmo, hippie é o rock and roll, né? A galera veio do movimento Woodstock. rock and roll, Uai, não Woodstock, sabia né? disso não, hein? Aí por isso que eu falo que no Brasil nós somos malucos de estrada que misturou tudo, né? Rapaz, não sabia disso. Porque se for ver os hippies mesmo lá dos Estados Unidos, os caras tudo era de cabelo lisinho. Aí aqui você vê os malucos aqui tudo de dread, tudo. Essas influências, foi tudo misturado, né? Nós é a mistura de tudo. Pegou um pouquinho da mesmo. Tropicália, pegou um pouquinho do movimento Rasta, do Woodstock, né? O punk, misturou tudo, bateu no isso é novidade pra liquidificador, mim, viu? Você não sabia, jogou não. nós aí. Agora tem muito Os reggae. emos não são hip, não, né? Que o Felipe já foi emo. Não, já. nunca fui emo, não. Já fiquei Não, sabendo emo é que que você eles foi têm um emo. cabelinho de Fiquei lado assim? sabendo que você foi emo. Não, é mentira da oposição aí. Eu tô... Pensa, Felipe emo. ela Nossa, é era emo. lindo. E foi Coisa mais mais que eu comecei, ó. pedido- Hoje eu tenho certeza que a Lohane, ela realmente me ama, porque quando eu comecei a namorar com ela, foi a época do meu cabelo mais feio. Eu tinha servido Mais que hoje em dia, Felipe? Não, é mais, ixi. Eu tinha uma franjinha assim, aqui em cima eu rupiava. Misericórdia. Eu fiquei um ano na base aérea, nas Forças Armadas, eu rapei. Aí eu, de raiva, eu falei, agora eu vou deixar esse trem crescer. Lohane é guerreira mesmo. hein? Pensa no negócio. Valoriza que era. sua esposa porque ela é guerreeira. Ela pensa, José, ó, o menino com cabelinho de lado. De lado, arrupiado. Apaixonada. Era um hippie disfarçado, né? O hippie Nutella, o hippie Nestlé aí, o Parmalat. Parmalat, né? E José, e como é que foi a história aí do Manguear na Praia, artista global? A questão do global lá foi. Não era novela dos hippies, não. Eu acho que era aquele. Ele fazia os Sayad. Que novela? Acho que era o Clone, né? Era o Clone. Clone, é. Aí tava lá em Bonito. O Emanuel tinha acabado. Acho que aí estava grávido do Emanuel, tinha acabado de nascer. E aí, lá em Bonito, só as lojinhas lá, tudo vende camisa, né? Uhum. E aí, eu expunha na frente de uma lojinha dessa, e o cara da loja falou assim, não, eu vou lá pegar um autógrafo e tal. E aí, daqui a pouco ele voltou brabo, que os caras escorraçaram ele lá da mesa. Lá, falou, pô, a gente pode nem descansar e curtir o lugar e tal. E veio brabo, eu falei, é mesmo? Aí passou um tempo, eu falei assim, não, agora eu vou dar um autógrafo pra eles lá. E foi. Sei lá, Gaiata, que eu falei trem. assim, Sei lá. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Quando cheguei, a mulher de longe lá já falou, a Bárbara Paz. Ela falou, nossa, que camisa linda. Eu falei, é mesmo? Eu falei, bacana. Ela falou assim, você não vende ela pra mim, não? Eu falei, não, pega mal, imagina eu chegar em casa sem camisa. Ela falou assim, não, Imagina, porque... velho, a Bárbara Paz, Ela velho, falou que assim, legal. não, porque tem o meu sobrenome. Eu falei, quem é você? Ela falou, só... Aí esse cara, aí o tal do Said lá. Said, falou, né? falou, mas essa camisa não tá fedendo, não? Eu falei, eu não sei, rapaz, eu tô usando ela já tem uns 3 dias. Eu moro, tem uns até com 4... perfil próprio. Tirar ela vai ficar dura. Eu moro uns 4 quilômetros daqui, eu vou e volto. Aí ele falou, você é mesmo? Ela falou assim, não, mas eu gostei demais, ó.
vê quanto tá uma camiseta lá que eu vou pagar uma camisa pra você e dá o preço na sua. Eu falei assim, não, rapaz, vamos fazer um negócio bom, então. Aí eu fui lá nos malucos do lado, falei, empresta o finado compadre Brucutu. Aí tinha um colete, falei, Brucutu, empresta seu colete. Aí coloquei o colete por cima, assim, né? Aí eu falei, não, já arrumei um colete lá, e aí, como é que nós vamos fazer? Ela falou assim, não, quanto que é? Eu falei, ó, faz o seguinte, você me dá R$50 e paga uma rodada de cerveja pros malucos ali, porque eles me arrumou o colete, né? Aí esse cara falou assim, não, rapaz, Aí ele falou assim, mas o que é isso mesmo? Eu falei assim, ó, isso daqui é a capa do The Doors, do disco do The Doors. Você conhece o rock and roll? Aí virei assim de trás, ele tava, né? E naquele dia, rapaz, era desse tecido de algodão a camisa, e o dread tinha entrado, tinha feito um buracão na camisa, assim. Aí quando eu fui tirar a camisa, eu tirei, e na mesma hora ela colocou em cima da roupa dela. Caraca, velho. Nossa, esse cara ficou com a cara no chão, assim, perdeu o destino dele. Cara, não sabia que ela era desse jeito, não. Não, ela é maloqueira, pai, com um bonezinho hein? do lado, assim. E eu sei que esse cara, não sei se era namorado dela, o que era lá, mas esse cara ficou sem... pistola. Ele ficou sem caminho. Foi com a essência do E aí nós José, tomamos cerveja, viu? Tomamos cerveja, não foi só uma rodada não, que aí eu perturbei eles. Foi com a essência E eu do falei José. assim, não se preocupe não, que essa camisa te leva pra qualquer um lugar no país. Você pode deixar tranquilo. Naquela época não tinha esse negócio de Waze, esse GPS, né? Falei, ela te leva a camisa aí, você pode ficar Viajou o tranquilo. Brasil todo. Viajou tudo, Já sabe? viu? Os caminhos de Eu tinha cor. ganhado de um maluco, um amigo nosso lá, o Fabiano. Aí foi bacana. A gente viveu várias histórias legais, né? Eu gosto de lembrar, assim, de viver muita onda na estrada aí. E tem outra história também que você me contou de um rapaz que era comediante também, que gostava de tirar onda com a cara da galera. Aquilo lá é presepeiro. Eu fico olhando assim, porque na televisão o cara zomba de todo mundo, né? Tira uma onda. Quem que era? O humorista, o do Cacete Planeta, o gordinho, Bussunda. Bussunda. Aí ele tá lá deitado lá na praia, na Praia do Forte, na frente do Eco Resort. Aí quando eu chego assim perto, eu falei, rapaz, de longe, eu vim empolgado, que eu pensei que uma baleia tava encalhada aqui. Ele fechou a cara assim. Aí eu falei assim, lá na televisão você tira onda com a gente, né? E aqui você tá nessa aí, né? E eu tinha um trampo, tinha feito um tronchildo. Era Imagina um o cara com monstro. a barrigona pra cima. Tava feio. Aí ele olha pro lado, um hippie, todo doido, com dread. Eu sabia que tinha velho. calado uma baleia hoje. Ele ficou todo caretão. Eu falei assim, quer dizer que na televisão você Cê tira zoa, onda, né? agora aqui não pode não, né? Aí tava do lado o neguinho lá, o neguinho é até ruim falar isso. Hélio de la Penha, o escurinho. Ele e o filho dele lá, brincando. Aí eu falei, deixa eu entrar na brincadeira, botei meu trampo assim, de Durepox, eles estavam com uns dragãozinhos assim. E eu cheguei com um monstrão lá, o moleque ficou doido, né? Aí pirou, aí o Hélio de la Penha falou, não, nós estamos indo pra Espanha, não sei o quê. Ainda consegui vender uma correntinha, um dentinho de tubarão pra ele. Ainda levei um dinheiro dos Global pra casa. Mas eu perdeu fiquei de o cara, amigo, pensei- mas não perdeu a piada, eu né? pensei que o cara era mais de boa, né? Pois é, ué. Mó Não, caretão. o cara vai, o cara tá lá tranquilão. Aí na hora que ele olha pro lado, velho. Meu José, Te zoava o plantão, né? meu Tá José bem. lá. Do nada. José, mas e aí, como é que é? Qual praia que foi? Praia do Forte, lá na Bahia. É. Aí, que tá- Praia do Forte, é legal. E a comunidade que a gente tem, a terra, fica entre a Praia do Forte e a Praia de Embaçaí. Um litoral maneiro, bonito, rapaz. Lá as praias é bacana. Levar a Luana lá um dia pra conhecer. Lá é a legal. comunidade Aí hippie. quando vocês passarem lá, a casa tá lá. Tá, você tem uma Tá, casa tem, lá, né? Tem lá. É mesmo? É, a Uai. casa tá lá, Levar tá a Luana pra aberta. conhecer uma comunidade hippie. Da Ela é praia- doida pra conhecer. Aí você já Da não casa gosta de pra tomar praia, banho lá mesmo? dá uns não. 4 quilômetros. Pronto, A aí. Luana entendeu qual que é o meu problema de tomar banho agora. Sabe? É, né? Ela entendeu agora o Ficou de sentido. boa? Agora tem uma justificativa, né, amor? Ela vive falando que se der errado a gente vai vender arte na Pronto. praia e pronto. Mas a O praia banho eu lá- já não tomo, já. Tá Aí já tem a tranquilo. casa lá pra ficar lá. Ô, José, conta pra gente um pouquinho, então, você falou um pouco de sua vida, como foi na aldeia, com a esposa, os filhos, e a questão de a vida cristã, quando começou a vida cristã iniciou mesmo. Falou assim, Então. não, eu vou largar, por exemplo, você me explicou que você é hippie ainda, que é um estilo de vida, Sim. mas muitas práticas você deixou de fazer. Deixamos. Quando isso começou e ficou forte? Então, esse maluco que eu falei, o missionário Assírio e a Maria, eles foram pra dentro da nossa casa, né? E nós casamos, ainda tava na onda das drogas e tal. E aí ele começou a fazer as escolas dominical lá em casa lá. Aí ele ia lá e juntava malucada, né?
Aí cada um com um potinho de fumo, a gente fumava. E ele falou, aí agora tá bom? Vamos começar? Ah, ele esperava vocês fumar? É. Ele nunca pediu pra gente apagar, nunca falou pra gente não fumar. Era mesmo? O cara... Imagina, velho. Rapaz, da escola dominical, vai, termina Não, vou aí. esperar terminar ali. Deus é... Ele, quando assim, você tem uma direção de Deus, as coisas acontecem, né? Aham. Assim, pra um cara natural é loucura, né? Demais, velho. Eu fico tem tentando uns imaginar. missionários que é doido mesmo. Eu tô Quando você imaginando a quando cena você tá aqui. na direção de Deus, imagina. Então, assim, né, quando ele tem o chamado de Deus, o Senhor vai preparando tudo, né? E o Assi foi muito paciente, foi um homem que marcou mesmo a nossa história, né? E aí ele começava a estudar a Bíblia, né? E fomos indo, né? E ele era hippie ou não? Sim. Ah, ele era hippie também? Ele Ah. era Um do maluco Luiz também que Hermínio lá? Era já discípulo. tinha passado por um processo de recuperação lá em Santa Catarina, né? Ah, então ele sabia onde que ele tava. Sim. vivia Ele a coisa. já tinha vivido dentro da comunidade hippie, os hippies de Cristo, lá em Minas Gerais. Eu já vi esse movimento. Ele já tinha passado pelos hippies de Cristo alguns anos atrás. E aí o tempo foi passando e chegou uma hora que a gente foi, aí larguei, né? Eu falei, não dá mais pra ficar aqui lá, eu vou curtir essa outra onda agora, né? E aí nós fomos se posicionando, aí como você falou, a gente continuava, quando nós convertemos, mas nós éramos 12 famílias. As 5 famílias dos malucos também se converteu. Caramba. Aí assim, eu fazia umas carrancas, uns trampos de Durepox, que era meio sinistro, meio diabólico. Aí essas paradas eu deixei de fazer, a Isis fazia uns duendes bonitos, rapaz. Umas bruxinhas. Aí essas ondas assim nós também deixamos. Aí já não ficava negócio de pedrinha de amor, pedrinha de saúde, né? Energia das pedras. Essas ondas assim, foi o que a gente foi abandonando aquilo que já não convia. Aí larguei de fazer os cachimbos. E pior que eram as coisas, tudo que dava dinheiro, né? Eu ia falar isso agora. Olha Deus moldando José Eram as aí. coisas que dava... Olha Deus forjando José aí. Mas a gente foi O Soneca largando. tava acordando. Aí fomos largando, né? O nosso visual, os estilos, assim, a gente permanecemos, né? Uhum. Aí, às vezes ia na festa da rapaziada, e quando via que era ainda a galera que não tava convertida e tal, aí ficava um pouquinho, e quando via que começava a rolar as doideiras, aí eu valeu e tal, se saía, né? Mas a outra galera respeitava? Sim. Não, a galera respeita até hoje, né? A galera até hoje, né? Você vê, Eles vê. a comunidade que muita gente julga, né? São mais de boa que até mesmo a nossa sociedade, entre aspas, não sei se é certo falar isso, a sociedade normal, vamos dizer assim. Por exemplo, quando alguém da família converte, a pessoa tem uma vida muito louca e converte, muitos familiares ou Julgam, amigos e né? parentes, em vez de ajudar, achar aquilo lá bacana, faz julgar. Sim. Fala lá, ó, o crente lá, virou crente, não quer fazer mais nada lá, ó, é da igreja agora. Sim, tem a questão do julgamento, né? E é interessante também, porque é respeito, né? Paz e amor é o lema do hippie. É o respeito, né? Às vezes eu fico até meio constrangido que eu vou na casa dos malucos ali em Pirinópolis, aí às vezes os caras saem dentro de casa pra fumar lá no quintal. Eu falo, pô, eles estão na casa deles. Na casa deles. É o respeito. Eu fico né? assim, mas a galera é bacana, graças a Deus o Senhor nos coloca no meio da rapaziada maneira aí. Aí de hippie é maluco a hippie evangelista. Hã? Hippie maluco a hippie evangelista. Assim, eu falo, eu entendo assim que Deus me chamou, né, pra Missão Vida. Eu tive uma experiência marcante. Eu tava lá na roça, lá na comunidade capinando lá, os milho, e eu ouvi uma palavra de Deus, né? Naquele momento eu vi falou assim: os jovens estão morrendo, o que precisa ser feito tem que ser agora. Eu falei, ué, rapaz, já nem uso mais droga, já tinha uns 4 anos careta, e eu ouvindo voz ainda. Daqui a pouco veio a mesma frase e tal. E aí eu fui no pastor, né? Fui no Assi, trocando ideia. Ele falou, Deus, né, tá te chamando e tal. E aí, no outro dia apareceu um sobrinho de uma maluca doido lá em casa lá. Soneca, você precisa me ajudar, eu matei o cara e não sei o que e tal. E aí eu falei assim, mas o que você quer que eu te ajude? Né?
Aí eu levei ele para uma casa de recuperação, né? Aí eu entendi, porque Deus tinha falado um dia comigo, no outro dia já aparece essa figura lá na minha porta pedindo ajuda, né? E nessa eu já conhecia a Missão Vida, eu já estava caminhando, né? Já ia algumas vezes entregar sopa. Então eu entendo assim, Deus me chamou para o ministério para cuidar, né, da juventude, dos homens em situação de rua. Mas eu sou apaixonado pelo movimento que eu faço parte, né? Então assim, sempre que eu posso, às vezes eu estou em Anápolis entregando sopa, outro dia eu estou entregando sopa, aí o Wagner estava comigo, falou, ali deve ser um dos seus amigos ali, que aí só viu o painel, né? Do outro lado da Bom Jesus, do outro lado da calçada. Ali, verdade. Aí quando eu chego, eu falei, boa noite, irmão, tudo bem? Quando eu olho assim, o Shampoo, rapaz. Pô, o Shampoo, a gente se conhece uma cara. Aí eu falei assim, aí, Shampoo, ele, moleque, é você? E foi que aí o Wagner olhou e falou, pô, você conhece ele mesmo? Aí o Shampoo falou, não, aqui é dentro da minha casa, e não sei o que, a gente se conhece há uns 18, 20 anos, né? Então assim, Deus me resgatou no meio desse povo, né? E até hoje nós temos um vínculo, tem um ministério, né, chamado Cristo House, porque nos anos 90 até 2012, a comunidade da Bíblia, né, que era os Hip de Cristo, lá em São José dos Buriti, Minas Gerais, foi uma comunidade que vivia umas 50 famílias de malucos, cara, né, tudo hippie mesmo, e caminhando com Jesus, né, a galera discipulando os filhos, caminhando, trilhando a vontade de Deus, né? Então a comunidade durou alguns anos, bacana, né? E aí depois a molecada foi crescendo, e aí os malucos foi cada um indo para um canto, né? A molecada já escola, né? Então, mas hoje tem um trabalho que chama Cristo House, né? Ele tá lá em São Tomé das Letras, né? Onde o Raul Seixas queria formar a sociedade alternativa. Os malucos botou a base de Cristo lá. Cara, já foi uma coisa da magia lá. São Tomé é lugar doido, né? Então tem também lá em Belo Horizonte, tem uma base lá da Cristo House, né? Então assim, é uma casa, né, que a galera aluga, e aí os malucos que estão de passagem podem ir para lá, né? Aí vive junto com eles, aí tem os devocional de manhã, aí a galera produz, aí sai para manguear, né? E lá eles vão sendo discipulados, né? Daquilo que... Qual é a postura de um hippie de Cristo, que é esse né? negócio de manguear? Manguear é você sair para vender os trampos, Ah, tá. Nossa, que viagem. Manguear. Os caras vão lá no mangue, pegar siri, sei lá, o que é. Angariar é você sair vendendo os trampos, né? Oferecendo de mesa em mesa, né? Você expõe quando você coloca o pano no chão, e aí fica esperando as pessoas passar. Aí no mangueio você vai. Você vai. José, mas e a pergunta? Porque assim, você é um artista plástico, né? Praticamente, um artista manual e tudo mais. E hoje você faz essa arte ainda? Faço. De vez em quando eu não faço tanto, né? Mas vira e mexe eu faço um negocinho aqui, ali. A Bíblia eu já vi. Eu faço você que fez nessas... Ó, esse daqui é o presente do Acir. Esse aqui é do Acir. Esse daqui foi eu. Esse daqui também foi eu. Esse dente esse osso é um osso? É dente. Dente? Esse daqui é de javali. Javali? Javali, esse daqui é de... É um fóssil de tubarão. Esse daqui foi do chileno que a gente viajamos lá na Venezuela, na Colômbia junto. Ele deu uns dentinhos lá. Daqui é encontrado lá no deserto do Atacama. Lá no Chile. Do Atacama. Show. Doideira, hein? História. E a questão das roupas? Hoje, eu tô vendo aí que a roupa tá bem massa. Eu curto, assim. Eu curto esse estilo assim de roupa. Eu acho legal. Assim, tem lugar que eu não vou... Às vezes eu me disfarço de crente, né? Boto kit crente. Eu boto kit crente, que nem todo lugar. Mas eu gosto. Pra mim comprar é só assim. Eu sempre curti usar as roupas assim. É bacana, né? Bacana. Identidade. Uma vez falaram pra mim, ó, você nunca pode perder a sua identidade, né? A identidade a gente sabemos, né? Nós somos filhos de Deus, né? Com a roupa colorida ou com a roupa neutra, né? A nossa importante identidade é o que você está cumprindo hoje, né, José? Que é evangelizando, né, cara? Você está resgatando. E assim, porque para um cristão, né, de terno e gravata ir lá alcançar esse povo é difícil. É bem difícil. É difícil, porque falando, o Assi foi direcionado mesmo por Deus, né?
Você vê, o nosso pastor, né, o Assi nos ganhou para Jesus e tal, mas aí ele foi viajar e aí nós começamos a congregar na Batista lá. Nosso pastor começou a fazer artesanato para ficar no nosso meio. E tem que ser, cara, pessoal. Tem que usar galera, estratégia, tem que estar no meio. O apóstolo Paulo fala isso, né? Sim. Fiz de fraco para os fracos, de louco para os loucos, né? Grego para ganhar os gregos. E hippie para ganhar os hippies. Tem que... Maluco para ganhar maluco. Maluco para ganhar os malucos, senão não ganha não. E o maluco é caminhar dia a dia. Só consegue ganhar o maluco mesmo. Não adianta você só ir lá dar uma folhinha e falar que Jesus te ama. É no dia a dia, né? Não, o maluco é cheio de onda. Ele é bem questionador e tem muitos argumentos aí, né? Então tem que saber lidar com ele, porque senão não conquista, não. E se não for mesmo, igual outra missionária que fez uma grande diferença no meio da rapaziada, é a Bugra, né? A Bugra, lá em Santa Catarina, né? Tem histórias, experiência com os malucos lá da praça lá. Né? Ela não era uma hippie, mas ela tinha podia ser uma simpatizante, né? Ela tinha o visual, assim, ela sempre andou, né? E ela alcançou bastante vida, né? Bastante. Eu conheço uns malucos que né, que fizeram, que fazem parte do projeto, né? Que ela fundou, que ela começou, né? E hoje ainda é soneca? Soneca. A galera que conhece soneca. A galera que conhece tem jeito não. Aí às vezes eles vêm. O dia eu tava passou um maluco aí do norte, passou uma cara aí, passou uns 20 dias lá em casa, lá na missão ali com nós, né? Tava aí em Goiânia, a gente trocamos ideia. Eu falei, você vai passar aqui pertinho, vai ver a gente, né? Aí ele, e aí, Soneca e tal? É José. Eu falei, não, pai, é qualquer coisa, é José, é Soneca, não tem esse negócio não. Fica tranquilo, né? Mas a galera que conhece como Soneca, é Soneca mesmo, né? Conhece como José, por isso que o livro vai ser assim, de José Soneca. E vice-versa. E a pergunta, vocês ficam à vontade. Teve uma Kombi? Hã? Você teve uma Kombi, José? Não, eu tive um desembestado. O carro que eu tive aquele Gurgel. Um Gurgelzinho. Sei. Eu cheguei a andar de 3 rodas no Gurgel. O negócio era violento. Tá doido. Essa aí não era soneca não, mano. Era ligadão. Nessa situação aí. Por que 3 rodas, José? Conta a história. Nós estávamos voltando lá da Praia do Forte, né? E onde nós moramos, onde tem a casa lá na mata lá, aí pra chegar em casa é uma montanhazinha, né? Sobe uma ladeirinha. E eu subi na ladeira e eu sei quando nós paramos na frente de casa, que aí eu abri a porta e senti aquele cheiro de queimado, aquele cheiro forte. Aí quando eu olho, a roda do meu lado não tinha. E aí foi que eu falei, o cara tava 3 rodas na ladeira. E aí eu falei assim, nossa. E aí o meu padrinho, o mano, que é o meu compadre, né? Eu falei, mano, e ele tava vindo na moto atrás, né? E não viu a roda daí. Aí fomos atrás da roda. E com a mão cheia de porcaria. E fomos atrás da roda e nada. Muito louco. Aí eu falei assim, não, deixa esse negócio pra lá, depois nós veio. Fomos pra casa. E no outro dia que eu fui encontrar a roda, lá na beira do riozinho lá. Quilômetros de Eu acho que na hora que subiu deve ter soltado, né? Porque os parafusos, eu não ia negócio de fazer balanceamento, essas coisas, nem. Aí acho que foi soltando os parafusos, foi soltando e na ladeira soltou e como ela era de cima e eu já tava calibrado. Pensa chegando aqui em casa aqui, ó. Um cheiro estranho aqui, vou ver cadê a roda. Deus cuida, né? Deus é bonzinho comigo. Isso, José. A mão dele sempre foi presente. Gurgelzão 3 rodas. O desembestado lá. A mulher do Assi quase para dentro do Gurgel. Sério? Nós tava subindo aí, morreu o carro. E eu apertei no freio, não tinha mais freio, o carro começou a descer. E eu sei quando a gente foi descer, eu joguei pra cima de um barranquinho assim, o carro ficou assim, ela falou, ô irmão, posso descer? Eu falei, se você conseguir, você fica à vontade. Pode ir, né? Depois ela voltou a pé, não quis voltar no carro mais não. Ela andou 6 km, mas voltou. Experiência única, José. Quem quer, José? Agora ela já anda comigo já no carro. Agora o o negócio já tá mais plantado. Aí você tá na estrada pedindo carona, passa o José, né? O José, pai, não, José, vai com Deus. Não queria mais não. Não queria não. Não, Sonecas, pode seguir. Pode ir, Soneca, Deus abençoe. Mas eu arranquei meio mundo de barranco lá na roça, fiz um trabalho bom. Sempre fazendo serviço social pro povo lá. Arrancando com o Gurgel. Eu podia ver um barranco. Eu aprendi a dirigir nele. Mas foi bom, tempo bom.
O desembestado traz saudade. José, pra gente estar caminhando pro final, hoje qual que é o conselho que você daria para um maluco que tá assistindo a gente agora? Um conselho pro maluco. A liberdade e o amor que nós sempre buscamos e ansiamos por viver só em Cristo Jesus, né? Não tem... A liberdade não está no lugar, não está nas pessoas, mas está no Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Só em Jesus nós vamos realmente ser livres, só em Jesus nós vamos poder viver a paz, vamos poder viver o amor e a liberdade que Ele nos dá. Amém. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Tudo aquilo que nós se prendemos, né? Porque durante muito tempo nós achávamos que éramos livres, mas nós estávamos presos, né? E Jesus é aquele que pode realmente dar a liberdade que nós ansiamos, porque é o desejo do maluco, é esse, né? É ser livre e viver a paz e o amor. E sem Cristo não tem como ser livre e nem viver a paz e o amor. Então, aquilo que nós buscamos está no Senhor. Uma falsa liberdade, né? É. Que você vivia e hoje você vive a plena liberdade que só Cristo pode te dar. Só Cristo mesmo é aquele que É. nos concede essa liberdade, esse amor, essa paz, né? Essa experiência única, né, José? É. Única. Né? Marca, né? Marca. Marca. E existe uma malucada aí que está vivendo essa paz, né? Que está vivendo esse amor. Existe uma malucada que está nas praças procurando essa liberdade, né? É o anseio do maluco, é esse, né? Esse é o nosso desejo, de ter uma vida livre, né? De viver uma vida em amor, né? Viver uma vida com união. E a gente só conseguimos mesmo no Senhor Jesus. Tava até semana conversando com o pastor, foi sábado, né? A gente tava. Foi sábado que a gente se encontrou, não foi? Que dia foi? Aquele almoço? Foi. Eu tava falando pra ele porque ele menciona que a gente nasce sem pai, sem mãe, e uma incompletude seria Deus, né? E na psicologia a gente fala que essa terceira incompletude seria a felicidade, que é a incompletude que a gente procura sempre algo procurando a felicidade. E quando a gente encontra a Cristo, a gente encontra a terceira, né? Nós temos a completude do nosso pai, da nossa mãe, e a terceira que é Deus, que é a verdadeira felicidade, a eterna felicidade. Porque quando você encontra Cristo, tudo que você corria atrás já não faz mais sentido correr atrás. Porque Cristo é tudo que você precisava encontrar na vida, né? Eu acredito que para o hippie essa questão de liberdade, até porque assim, o pouco que eu vivi da história, o pouco que eu conheci da história, eu via muito nessa questão de procurar na droga muito uma falsa felicidade, procurar aquela coisa no canto e tudo mais, aquela falsa felicidade. E hoje eu acredito que você, José, e toda a sua família encontrou algo em Cristo que você procurou a vida toda, entende? Não que você deixou assim a sua filosofia de vida, seu estilo de vida, a sua cultura hippie, mas hoje você tem tudo isso com um complemento maior, que é uma verdadeira e genuína felicidade, né? Você não precisa procurar mais muitas vezes nas drogas, que é o que você procurava, uma felicidade. Nem nas drogas, nos lugares, né? Às vezes a pessoa, vou pra cachoeira porque tá a paz, né? E muitas vezes eu via, tá lá na cachoeira, e daqui a pouco começava a discutir e tal. Então, a paz não tá no lugar, né? A paz não está naquilo que se usa, né? Porque às vezes usava, fumar um baseadinho para estar em paz, né? Mas não é, né? Quando a gente entendemos, quando nós encontramos, né? Ou essa paz nos encontra, né? Não sei como que é. Às vezes nos encontra, né? Às vezes a gente tá na praia ali mangueando, aí passa... Um hippie perturbado tira a paz. Pois é, e pra gente concluir... A frase que não pode faltar, o que te move hoje? O que me move hoje é viver no centro da vontade de Deus. Eu já orei algumas vezes, né, para que o Senhor me liberasse, para me voltar lá para a comunidade, para voltar para as praias, né? Mas eu entendi que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Então, o que me move hoje é isso, estar no centro da vontade de Deus, né? Às vezes até não é aquilo que eu quero, mas quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou no lugar certo. O que me move, o que motiva é isso.
tudo se torna Viver o perfeito. centro da vontade de Deus. Uau. Bacana. José, agradecer você por ter aceitado o nosso convite. É uma pessoa que eu tenho admiração. Estava até falando para minha esposa, a Missão Vida coloca pessoas assim ao nosso encontro, né? E que cruzam nossos caminhos. Eu, dentro da Missão Vida, hoje encontro uma pessoa que eu paro, assim, tem hora que a gente fica horas e horas assim, conversando, eu falo, amor, sério, parece que... Numa das reuniões lá, certa reunião de líder lá, o pastor Hildo falando, né, das coisas. Aí o pessoal falou assim, mas e o José? Ele falou, não, pai, o José é um bicho estranho que subiu na árvore, mas deixa ele tranquilo aí. Ele falando, né, que, não, assim, às vezes o cara assalariado, né, compra uma calça assim de uma cor, um sapato assim, eu entro lá com a calça colorida, um sapato amarelo. Aí os caras falam, o que você tem pra falar do José? Eu falo, não, é um bicho estranho. Mas deixa ele que ele tá na árvore e tá dando fruto. É a bondade de Deus, né? E assim, te conhecendo, José, como eu conheço, eu falo que você tem um coração que é imenso, né? Amém. Coração, segundo o coração de Deus mesmo. E é uma honra poder ter você hoje como coordenador do núcleo ao qual eu atuo, né? Amém. Porque eu tenho aprendido muito com você também, José. Até a questão de como ser cristão, entende? E que Deus possa te abençoar a Isis, abençoar os seus filhos, essa família linda, os ruivinhos, né? O Emanuel, que acompanha a gente também em alguns lugares que a gente vai, um menino que eu tenho mais proximidade, vejo muito de Cristo na vida do Emanuel, assim, um menino excelente, excelente mesmo. E que Deus possa usar vocês onde vocês pisarem, José. Amém. Amém. Porque agora vocês entenderam o verdadeiro objetivo da vida de vocês. E não tem como fugir do chamado de Deus. Se fugir, ele pega no laço. Hoje nós trabalhamos no acolhimento de homens em situação de rua, né? E o interessante é que durante muito tempo eu tinha uma dificuldade com o morador de rua. Porque o hippie, ele se acha superior ao morador de rua. Porque sempre ele está com dinheiro, ele vende os trampinhos. E hoje o Senhor me proporcionou esse privilégio de ir até as ruas, de estender a mão para aquele que está ali nas calçadas. E hoje nós estamos no centro de triagem da Missão Vida, em Anápolis. Nós temos 40 homens no processo de recuperação, 40 homens que não aceitaram viver daquela forma, né, que estavam e estão buscando viver algo novo, e esse algo novo só no Senhor. Não só para aqueles que estão na rua, mas muitas vezes para aqueles também que estão nas suas casas. Sem o Senhor não tem jeito, só o Senhor que realmente pode nos dar o novo. Deus abençoe. José, foi um grande prazer, foi muito massa escutar essas histórias. O Vitor tinha me contado só um pouquinho, eu já fiquei muito empolgado. E vendo você contar pessoalmente é ainda melhor. E que Jesus abençoe a sua vida, a sua família, continua nesse caminho, que logo logo tem mais maluco aí, igual você aí, contando história, contando testemunho. E esse é o nosso desejo, que a malucada se renda ao Senhor Jesus. Pessoal, malucos que tá nos assistindo aí, esse foi mais um Podchapel e eu falo pra você, manda isso aí pra alguém que você fala assim, não, vai ser, essa pessoa precisa ver esse vídeo aqui, precisa escutar esse podcast, que vai ser legal. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo e compartilha para que chegue a mais pessoas. E hoje só foi um pouquinho da história desse cara aqui. Se a gente fosse pegar os detalhes mesmo da trilha que esse homem aqui já rodou, a gente ia gravar pelo menos umas 3 horas aí, ainda não dá, ainda não ia dar para falar. É história. Então hoje a gente fica por aqui e até a próxima, e fica ligado aí nas redes sociais, beleza? Até mais. Deus, até a próxima. God bless.